Olá, turma do sexto ano. Estamos de volta, né? Tanto tempo, mas eu não estava sem fazer aula não. Só que aqui no canal eu não estava colocando novas aulas, mas nós estávamos acompanhando pelo Google Meet, né? As aulas que podíamos conversarmos mais intimamente. Porém, vamos iniciar um novo assunto, um novo capítulo no livro. Daí então eu imaginei em gravarmos essa primeira aula para que vocês pudessem, com calma, rever quantas vezes forem necessárias essas aulas e aí a gente conversar mais, né? Como vocês são mais idosos, né? Já muito experiente, e eu sempre gosto de dizer, livro na mão. Bom, capítulo 6, página 91. O tema da nossa aula hoje é Mesopotâmia. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o significado da palavra Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra, junção, na verdade, de dois termos, né? Que vai resumir entre rios, né? Meso seria entre e poto seria rio, entre rios. Então, Mesopotâmia é uma região situada no continente africano, banhada por dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região, banhada por esses dois grandes rios, sabendo que, conforme a gente aprende lá em ciência, onde tem água tem vida, é a região mais fértil para as grandes civilizações da época. Nós estudamos Egito recentemente e nós vimos que tanto para Egito como para Cuxi, o rio Nilo era a essência da coisa. Para esses povos que nós vamos estudar, esses dois rios são a essência deste lugar. A Mesopotâmia é uma região também no formato de uma lua crescente, né? Uma meia-lua. E torna essa região muito fértil. Essa região hoje seria habitada onde é a Turquia, a Síria, o Iraque, aquela região ali. No livro de vocês, ele vai dizendo tudo isso na página 52, né? Essa palavra grega, entre rios, mesos, meio, pótamos, né? Água. E na página 93, ele vai falar dos primeiros povos que habitam a região. Para início de conversa, nós temos aí os sumérios e os acádios. Quem vai na igreja evangélica, sempre escuta o pastor falar dos sumérios, dos acadianos. Isso porque a Bíblia, ela é uma fonte rica de história para nós historiadores. É com auxílio da Bíblia que nós tiramos muitas informações sobre como viviam os povos antigos. Então, os sumérios e os acádios são povos que têm uma marca da organização política na condição de cidades-estados. E o que é cidades-estados? Na página 93 do livro, ele vai dizer que cidades-estados são cidades que possuem uma certa independência, uma autonomia para tomar suas decisões. E essas cidades-estados aqui tomavam suas organizações políticas e tinham também uma coisa muito bacana no campo da escrita e das leis, que foi desenvolvendo de forma surpreendente, né? Então, nós temos aí, na página 93, os povos sumérios e os acádios. Nós temos aí a representação de uma grande construção para eles, que eram os zigurates. Os zigurates na cidade de Ur, aquela cidade que a gente escuta lá na Bíblia com a história de Noé, quando foi construir a arca, né, a cidade de Ur. Então, esses zigurates eram templos religiosos. E eles acreditavam que quanto maior os zigurates, mais eles se aproximavam de Deus. Era um conceito deles na época. Virando a página, nós vamos conhecer aí a primeira forma de escrita dos sumérios, que é chamada de escrita cuneiforme. Quem está com o livro, a página 93, vai dizer justamente que a escrita cuneiforme, registrada por volta de 3000 a.C.,
é uma escrita à base de uma cunha. O que acontecia? Eles pegavam um bloco de argila, uma certa terra, né, molhada, um barro, podemos dizer assim, e eles pegavam um objeto pontiagudo, chamado de cunha, e eles desenhavam sobre essa argila ainda úmida e depois colocavam no sol para secar. Ei, agora tu imagina tu carregando um livro só com argila? Ei, bem maneirinho, né? Tu reclama desse que leva para a escola. Ó a folhinha. Imagina um de argila, não reclama mais não. A partir de hoje não reclama mais do peso do livro, porque os de argila pesavam muito mais. Bom, mas a escrita cuneiforme, que carrega esse nome por fazer referência à cunha, que é esse objeto pontiagudo. Deixa eu tentar lembrar para você. Você sabe quando está fazendo uma reforma na sua casa e o cimento ainda não secou e alguém tem aquela grande ideia de ir lá escrever no cimento, corre, pega um palito de dente, um palito de fósforo, um pedaço de bananeira, não sei. Sei que acaba escrevendo e ali fica para sempre, né? Por muito tempo aquela escrita. É um tipo de escrita cuneiforme aquilo ali, né? Então, os sumérios foram os primeiros povos a desenvolver a escrita. Essa é a grande marca dos povos sumérios. Na página 95, nós vamos conhecer os povos amoritas. Porém, os povos amoritas têm um legado, uma coisa bacana que chegou até para nós nos dias de hoje, que é justamente o Código de Lei construído pelo rei Hammurabi, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é conhecido por alguns historiadores como a Lei de Talião, ou olho por olho, dente por dente. Seria um código de umas que eles consideravam justo. Mas como é que essa coisa vai acontecer? Vamos parar para pensar aqui? Tu sabe quando tu vai jogar biloca? Você vai jogar biloca, meu amigo, aí começa o jogo de biloca. No primeiro momento, aí fulano diz assim, ei, essa parte não pode não. Aí o outro diz, mas a gente nem combinou, não é proibido. Então vamos, pronto, a partir de agora não pode fazer isso. A primeira regra do jogo. Jogou uma segunda vez, isso aqui também não pode. Mas a gente não tinha combinado, mas virou regra. Isso só acontece no jogo de biloca porque vocês, antes de começarem a jogar, vocês não escrevem quais são as regras do jogo de biloca. E fazem as regras na hora. Quando vai a segunda rodada do jogo, já são novas regras. O Código de Hammurabi, ele vai justamente fazer com que as leis não virem um jogo de biloca. Elas tinham que ser escritas, colocadas em praça, para que as pessoas pudessem ver e então, você não está cumprindo, não é porque você não conhece, você não está cumprindo porque você não quer. Aí Hammurabi, como imperador babilônico, poderia cobrar daqueles que descumprissem o código. Então, a importância do Código de Hammurabi é essa ideia de você ter conjunto de leis escrito, que todos possam ver e cumprir. E aqueles que não estão cumprindo, não podem mais dizer que não sabiam, porque a pedra está na praça, todos podem ver. É justamente o que tem na página 95 do livro, uma representação do Código de Hammurabi. Na página 96, ele vai mostrar um texto do Código de Hammurabi. E aí as coisas começam a mudar quando a gente olha para esse código. Porque, na verdade, o Código de Hammurabi, ele não era justo. Ele era um código que a lei era praticada conforme a classe social. Imagine que você fosse médico e aí você fosse fazer uma cirurgia no olho de alguém. E aí durante a cirurgia você deixou essa pessoa cega. O Código de Hammurabi diz, se vocês forem da mesma classe social, esse médico também terá o seu olho furado, porque ele furou o olho do outro. Mas se vocês forem de classe social diferente, o cara lá que estava na mesa de cirurgia for um escravo, esse médico poderá dar um outro escravo no lugar daquele que ficou com o olho furado. Olha que o negócio mudou. Mas de repente, se esse médico estava fazendo a cirurgia, mas essa pessoa que estava na mesa de cirurgia não era tão rico, mas também não era escravo, estava ali numa classe intermediária,
Que tal cortar as mãos do médico como castigo? Só assim todos vão ver que antes ele era médico e agora ele não é mais. Então você vai percebendo que as leis de Hammurabi, elas eram praticadas de acordo com a classe social daquele que errava ou cometia infrações na lei. Parece brincadeira, mas isso tem entre nós até hoje. Normalmente, quando a gente vê na TV um crime cometido por uma pessoa de uma sociedade da camada social mais pobre, mais baixa, é muito comum os outros dizerem: é o vagabundo, é isso, é aquilo. Quando começa numa classe social mais alta, diz: para que esse menino fez isso? Ele nem precisava, ele tinha tudo. Olha como o discurso vai mudando. Mas o crime não é o mesmo? Mas a conversa das pessoas, o diálogo muda. Isso é uma prática do Código de Hammurabi, a ideia da injustiça social, certo? Então vocês leiam esse texto da página 96 e tentem responder essas questões a partir do que eu conversei com vocês. Lembrando que o Código de Hammurabi ele é injusto, ele não praticava a sua justiça de igual para igual. Então a frase olho por olho e dente por dente depende quem é o dono do olho e quem é o dono do dente, tá bom? A partir de hoje nós vamos pensar assim. Em seguida vão vir os assírios. E os assírios têm uma marca diferente. Sumérios, vamos lembrar da escrita. Acádios, vamos lembrar do Código de Hammurabi. E os assírios? Homens de guerra. Os assírios eram homens voltados para a guerra. E eles praticavam muita crueldade. Para os assírios, os deuses deles precisavam de sacrifícios humanos. Além de precisar de sacrifícios humanos, não dava para matar a pessoa de uma vez, não. Arranca um dedo, arranca dois, arranca a mão, arranca o braço. Quanto mais você vai fazendo essa pessoa sofrer, mais o deus assírio ia ficando satisfeito. Ei! Tem lugares por aí que tem gente, né, que ainda quer ser assírio, porque além de matar, quer praticar a crueldade, quer fazer essa coisa de amputar. Isso é uma característica dos povos assírios, eles eram guerreiros demais e infelizmente viviam e pensavam, respiravam a guerra. É por isso que na página 97 o que você consegue ver aí é uma carruagem ou para eles um carro, mas um carro de guerra. Veja como os assírios foram bons nas táticas e foram desenvolvendo um objeto que pudesse lhe dar velocidade, porque vai ser puxado pelos cavalos, ao mesmo tempo que não impedisse a batalha, porque o local onde os homens vão ficar só vai até a altura da cintura e aí eles ganhavam as batalhas. Bom, na página 98, os próximos povos a conversarmos são os caldeus, chamado também do Segundo Império Babilônico. E aí os caldeus, eles têm as suas características também marcadas. São povos politeístas, assim como nós vimos que os outros também eram, né? E esses povos caldeus viviam nessa mesma região, porém eram homens voltados para a guerra, mas ao mesmo tempo eles criaram a concepção de império. Já não era mais cidade-estado, já não era mais reino, era império. E quando é império? Quando se expande, quando o território é grande, aí é a condição de império. Foi exatamente isso que os caldeus fizeram. Os caldeus batalharam, lutaram para ampliar seu território para chegar na formação de império. Na página 99, nós vamos ter uma atividade sobre os prejuízos da guerra para a humanidade. Quanto mais uma guerra avança, mais consequências negativas chega para nós, que nem estamos envolvidos nela de forma diretamente, mas que acabamos sendo bombardeados, mortos, mutilados por essas guerras. Então, os saldos das guerras são trágicos.
Nesse momento aqui, uma outra coisa é que quando o império resolvia conquistar um outro, era comum que eles saqueassem aquele império a ser conquistado, tirassem daquele império tudo que era novo, tudo que era de valor. Tem uma história na Bíblia que conta exatamente isso. Quando Nabucodonosor resolveu saquear Jerusalém e carregou todos os utensílios da casa de Deus para usufruir no seu reino. Né? Quem conhece essa história consegue entender o que é esse saque de objetos de um reino para o outro, né? Na página 100, ele vai mostrar sobre a sociedade e o poder, e aí ele vai mostrando que essa sociedade é parecida com os egípcios, é parecida com a nossa, no formato de pirâmide. Nós temos a base por aqueles mais pobres, aqueles que são os camponeses, os escravos, e aí vai chegando as classes mais altas até que chega o rei lá no topo, né? A base da economia desses povos é sempre marcado pela agricultura e o pastoreio, mas não podemos esquecer as habilidades com os metais preciosos, a intensidade do comércio entre eles mesmos e a produção de joias belíssimas com o artesanato. Então, esses povos eram bons nesse campo da economia, certo? Na página 102, ele acaba mostrando aí um pouquinho desse comércio que nós estamos conversando. E aí ele vai mostrando que esses rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, também é utilizado como meios de navegação e um certo tipo de transporte, um meio de locomoção para esses povos, né? Então, a Mesopotâmia, para esse momento, nós estudamos os povos que nela habitavam. Vamos recapitular a nossa história. Começamos com os sumérios, tempo marca a criação da escrita. Acádios, a sua grande marca aí é a condição da formação dos cidades-estados. Temos os amoritas, que trazem como base a concepção do Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis que nós ouvimos falar na história. Os assírios, que são não só homens de guerra, mas amantes da crueldade. E por último, os caldeus, que colocam em ênfase a ideia da construção de um império, que até então era a formação de cidades-estados. Ficamos por aqui. O livro de vocês tem atividade da página 103 até a página 106, para que possamos fazer essas atividades. Provavelmente vamos fazer juntos na nossa aula da próxima semana, lá pelo Google Meet, mas não impede que você já vá olhando, já vá pesquisando, vá se apoderando dessas informações, tá bom, pessoal? Foi muito bom. Falei rápido, mas é porque na internet o tempo é algo que questiona, né? Tá demorando e vamos rápido. E esse é o objetivo, para que a gente possa aprender no menor tempo possível. E o mais, fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Para não perder o costume, dá um like. Tchau, pessoal!